Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas para profissionalizar a sua maquiagem. Mas Camila, como assim profissionalizar? Vou virar maquiadora profissional? A gente sabe que quando a gente faz maquiagem em casa, né, uma automaquiagem, por mais que a gente se esforce e tal, se você não conhece muito bem as técnicas ou essas diquinhas que eu tenho pra falar, às vezes a maquiagem fica, né, parecendo meio fraquinha, não fica com aquele super efeito, que nem aquelas fotos que a gente vê no Instagram e tal, no Facebook. Então algumas dicas de coisinhas que você pode fazer para que a sua maquiagem fique parecendo que tenha um acabamento mais profissional, entendeu? Então se você quer saber como deixar a sua maquiagem mais glamurosa, é só continuar assistindo. Então, gente, tem várias coisas que a gente pode fazer para mudar aí um pouco o acabamento da nossa maquiagem e deixar ela um pouquinho mais glamourosa, né, vamos dizer. Mas eu anotei aqui e vou compartilhar com vocês 5 dicas para que o vídeo não fique também muito longo, né? Então a primeira dica de todas é: tenha pincéis. Por quê, gente? Por mais que você se maquie em casa, ali com a mão, fazendo a pele com a mão, ali na hora de fazer o olho, passa sombra com o dedo e tal, às vezes usa o cotonete, usa alguma coisa para te ajudar a criar um efeito, algum esfumado ali, vamos dizer, no olho, tem efeito que você só consegue fazer com pincel, gente, infelizmente. Isso pensando tanto na hora de fazer a pele, né, para deixar ela sem aquela marcação, para deixar ela bem assim, com aquele acabamento de pele perfeita, porque a gente sabe que o nosso dedo tem gordura. Então se você ficar espalhando muito a base ali com o dedo, pode ser que no final o acabamento não fique tão bom quanto seria se você fizesse com um pincel, porque o pincel ele não tem temperatura, né, como acontece com os nossos dedos, e ele também não tem gordura, né, desde que você mantenha os seus pincéis limpos. Então assim, tanto na hora de fazer a pele, utilize pincéis, quanto na hora de maquiar os olhos, o que na verdade é muito mais importante. Eu tenho aqui alguns exemplos de pincéis de olho pra vocês. Não tô querendo dizer que você tem que comprar todos esses, tá? O que eu quero dizer é, como o vídeo é de dicas para você profissionalizar a sua maquiagem, o que acontece? Quando a pessoa é profissional de maquiagem e ela estudou para isso e ela sabe como criar diferentes efeitos a partir de diferentes técnicas de maquiagem, a gente sabe que alguns efeitos a gente só consegue com determinados pincéis. Então é para isso que o maquiador tem tanto pincel, né? Porque ele sabe que para a técnica X ele precisa daquele pincel Y. Se você tá tendo muita dificuldade na hora de maquiar o olho, às vezes é o seu pincel que não tá sendo o ideal. Então olhem como tem tipos diferentes de pincel. Olha esse aqui como é super pequenininho. Olhem esse aqui como é mais fofinho. Esse aqui também é de esfumar, mas é um pouco menor do que esse. Esse aqui, ó, já é mais fofão para depositar sombra. E olha esse aqui como ele é pequenininho e durinho. Todos esses pincéis dão diferentes efeitos nos olhos, né? E são esses diferentes efeitos que deixam a maquiagem, né, com esse ar de feito pro profissional. A segunda dica é, gente, usem iluminador na maquiagem do rosto. Por quê? Quando a gente maquia o rosto, quando a gente passa o primer, depois passa a base, como diz o nome, é a base de tudo, né? E como ela uniformiza o tom da pele, ela meio que apaga tudo ali, né? Se tiver mancha, se tiver sarda, se tiver espinha, ela apaga. E fica como se fosse uma tela em branco. Depois que a gente passa a base, o que a gente precisa fazer então? Colorir o rosto, trazer um pouco de cor que a gente tirou. E é por isso que a gente usa o blush, né? Pra dar aquele coradinho aqui na bochecha, aquele arzinho de saúde, como se tivesse ido à praia, pegado aquele sol e tal. A gente vai, passa a base, depois passa o pozinho pra matificar e passa o blush pra colorir. A maquiagem profissional não para por aí. A gente usa um pozinho mais escuro para dar profundidade, porque a gente sabe que quando a cor é mais escura, ela dá profundidade, ela afasta aquilo do nosso olhar. E quando a gente coloca uma cor muito clara ou com muito brilho, aquilo ali fica mais próximo do nosso olhar, né? Sobre o iluminador, então, ao mesmo tempo que a gente dá a profundidade com a cor mais escura, a gente aplica o iluminador nas áreas que a gente quer que pareça que tenha sido, sabe, aquele facho de luz em cima da gente, como se fosse um flash. A gente aplica nas áreas que são mais proeminentes do rosto, aqui no alto da maçã do rosto, né? Algumas pessoas gostam de passar aqui na base do nariz, no queixo, aqui próximo ao lábio, aqui no centro do rosto, porque a gente atrai a luz para o centro do nosso rosto, para a parte mais alta do nosso rosto.
Então assim, esse é um truque que vários maquiadores usam, né? Na verdade, eu acho que eu não conheço nenhum que não use iluminador. Eu uso sempre, até às vezes quando eu não faço muito contorno, ou quando eu faço contorno só com um pozinho, sem ser com produto cremoso. Eu uso iluminador, porque a gente sabe que dá um efeito legal quando bate aquela luz na pessoa, né? Parece que é aquele ar de pele viçosa, né? De pele bonita, bem cuidado. Então essa é a segunda dica para você deixar a sua maquiagem mais profissional. A terceira dica é sobre maquiagem dos olhos. Tenha uma sombra marrom e esfume marrom no seu côncavo antes de fazer qualquer maquiagem no olho. Por quê? A gente acabou de falar aqui sobre profundidade, né, claro e escuro. Quando a gente esfuma o marrom no côncavo, o que a gente está criando? A gente está criando um pouco mais de profundidade ali naquela região. Quando a gente faz maquiagem no olho, a gente quer que essa região da pálpebra seja a parte mais que chame a atenção quando a pessoa olha pra gente, né? Então a gente criando essa profundidade, a gente deixa o nosso olho um pouco mais realçado ali a parte da pálpebra, né? Por isso que a gente costuma aplicar cores mais claras na pálpebra móvel, né? Que é a que aparece quando a gente pisca. E no côncavo e aqui no cantinho externo a gente aplica cores mais escuras. Porque esse escurinho aqui no canto é pra deixar o olho um pouquinho mais com aquela sensação de alongado. E o marrom no côncavo pra deixar essa parte com um pouco mais de profundidade e brincar aí um pouco com as regiões do nosso olho, né? Então é super importante a gente usar o marrom no côncavo para criar essa ilusão aí, né? Para dar essa profundidade um pouco maior para o nosso olhar. E também porque, independente de qualquer cor que você vá passar ali na maquiagem do olho, né? Na pálpebra, o que a gente entende também sobre o marrom? Que ele é que cria a transição de qualquer cor que esteja ali no olho para nossa pele, porque o marrom é a cor mais próxima da nossa pele. Então assim, quando a gente quer aquele degradê bonito no olho, a gente tem que ter uma cor que sirva de transição, né? Que nem se você vai usar um preto ou um azul. Se você passar um azul só ali no olho, vai ser muito difícil você esfumar ele de modo que ele fique com uma transição suave para a pele. Então se tiver um azul, depois tiver um marronzinho e tiver a pele, essa transição é muito mais suave, fica muito menos marcado, né? Que é a intenção sempre na maquiagem, não deixar marcado. A partir de agora, tenha uma sombrinha aí marrom, faça esse marrom esfumadinho no côncavo, que você vai ver que vai dar super diferença na sua maquiagem aí antes de ver esse vídeo e depois. A próxima dica para você deixar a sua maquiagem mais incrível e parecendo profissional é, gente, utilizem cílios postiços. Por quê, gente? Vai dar um up maior aí pro seu olhar, né? A gente sabe que tem pessoa que nunca vai conseguir um volume super alto no cílio só usando máscara, né? Porque a máscara tem aí um limite também, né, gente? E aí, assim, usar cílio postiço faz toda a diferença em uma maquiagem. Isso falando em maquiagem de festa, né? Se você vai para um evento, para um casamento, para uma formatura, não para uma maquiagem que você vai ali no shopping. Mas se você gosta, você curte, acho super válido. Eu sei que é um pouquinho difícil colocar, né? Demora um pouquinho aí para você pegar a prática. Eu ainda vou fazer vídeo disso aqui para vocês no canal. Por mais que eu também não use muito cílio, porque como eu uso óculos, ele fica sempre encostando aqui, fica super chato pra mim. Mas eu gosto muito de usar nas clientes, super indico nas aulas de automaquiagem e tal, porque acho que o efeito que o cílio postiço dá, realmente não dá pra conseguir usando só máscara de cílios. E a quinta e última dica é sobre batom. Por mais que você use a bala, né, que tem aquela pontinha ali pra fazer o desenho, conforme você vai usando, aquela pontinha ali vai sumindo, né, a gente sabe disso. Então assim, utilize um pincel. Pega o pincel, vai lá um pouquinho no batom, desenha o contorno, depois vai pegando e vai preenchendo o total da sua boca. Depois, se quiser vir passar aqui no meinho um pouquinho mais da própria bala, tudo bem. Porque assim, a gente usa o pincel na maquiagem profissional também por uma questão de higiene, né, e tal, porque a gente não vai colocar cada batom na boca de cada cliente. Mesmo o batom sendo seu, nada te impede de usar o pincel, porque o pincel te dá mais precisão na hora de contornar a boca. Às vezes, depois que a gente passa o batom, principalmente o batom escuro, depois de algumas horas ele começa a manchar, começa a escorrer. Se você passar com o pincel, como você está pondo um pouquinho de pressão ali no local, ele meio que vai segurar o batom ali dentro do desenho da tua boca. Passar o batom com o pincel é só benefício, gente. Se você ainda não faz isso, começa a fazer. Esse pincel aqui, ele é um pouquinho mais carinho porque ele tem essa embalagenzinha aqui, né? Que depois que você passa, você consegue guardar ali dentro para não sujar, necessário, e outros pincéis. A Macrylan tem vários pincéis de lábios também, inclusive eu tenho alguns deles também.
Só que eles estão sujinhos ali, separados para lavar, por isso que eu não peguei. Esse aqui tá limpinho. Mas a minha dica é essa, para você passar batom com o pincel, gente. Tanto para você conseguir mais duração do seu batom, né? E também para você ter mais precisão na hora de passar aí o contorno, né? De deixar a boca mais bonitinha aí, que a gente sabe que batom mal passado é o ó. Então era isso, essas foram as 5 dicas para deixar a sua maquiagem mais incrível, mais profissional. Se gostar, deixa aí o joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com as amigas, chama mais gente para se inscrever, porque isso sempre me ajuda a trazer mais conteúdo legal aqui para vocês. Deixem sugestões aí de vídeos que vocês queiram ver. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.